Olá, sou o professor Romualdo Júnior, professor de língua portuguesa do Colégio Engels, e hoje este assunto está sendo direcionado a todos os alunos do ensino médio, em especial as turmas do primeiro, médio e as turmas do convênio. Variação linguística e interpretação textual. Temos aqui dois elementos bem importantes. Na variação linguística, de suma importância para o vestibular, e a interpretação textual, não posso nem falar, né? É algo que mexe com a cabeça de muita gente e eu vou fazer uma aula especialmente sobre interpretação. Aqui eu tenho a variação regional geográfico-diatópica, que é aquela que varia de região para região. Como assim, professor? Por exemplo, algumas expressões na fala são diferentes, a fala do paraense são diferentes de outras regiões, do baiano, do mineiro, etc. Aqui eu trouxe um aviso bem interessante, né? Campanha para ficar em casa, nesse momento que nós temos que lutar contra o coronavírus, eu trouxe essas duas representações aqui. Campanha no Pará. Égua, para de leseira, porque não tem leito para todo mundo. Te quieta que é. Tu é doido, é? Cavalo mordeu tua cabeça? Campanha lá em Minas Gerais. Campanha fica em casa dos mineiros. Oi pra você que fica tomando ar na rua. Evite, por favorzinho. Vamos evitar sair de casa, de nosso casinho, para que esse trem ruim suma, uai. Então, vejam que tem a mesma intenção, porém, algumas expressões são totalmente diferentes. Eu tenho a variação temporal ou diacrônica, que é aquela que varia de... aquela variação que a gente pode fazer histórica, tá? Que também eu posso chamar de variação histórica. Por exemplo, o Janota. Janota, nós vimos que eram os rapazes, mademoiselles eram aquelas moças, né? Que eram chamadas antigamente, né? Também uma parte da variação diacrônica, nós podemos dizer, aquele rapaz é um pão, o quê? Um pão? Por quê? Porque é um pão, né? Que era bonito, né? Essa moça, vou fazer pé de alferes a esta moça, ou seja, vou fazer uma declaração para ela, né? Então, a variação temporal diacrônica é aquela que muda com o passar do tempo. Aqui nós temos a variação sociocultural diastrática, ou seja, aquela variação social, por exemplo, de um grupo de pessoas, como nós temos os jornalistas, os médicos, os advogados, os professores, também tem os surfistas, por exemplo, né? E os skatistas, por exemplo, bazudo é um skatista ruim, tomar vaca, que tomou um tombo, são algumas expressões da variação diastrática. A variação situacional ou diafásica é aquela que varia de maneira que nós podemos dizer de situação para situação. Como assim? É que eu não vou levar a minha fala peculiar para todos os ambientes de trabalho, de convívio, com pessoas de um grau maior de instrução, não. Eu tenho que saber o que? Diferenciá-las. Aqui eu trouxe dois exemplos. Senhoras e senhores, aceitemos a verdade, a testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. A mesma pessoa depois do expediente na advocacia. Cara, vamos cair na real, a testemunha só enrolou. Ou seja, aqui eu tenho aquela variação que eu vou me adequar conforme a situação apresentada. Ligados nisso bem aqui, porque quando eu falo de dicas para uma boa interpretação, eu falo de quê? Agora sim. De algumas dicas que nós ficamos bem em dúvida, né? Como é que eu vou fazer isso? O professor não sei interpretar, o Enem cobra muita interpretação, os vestibulares cobram muita interpretação, e aqui eu tenho algumas dicas para vocês. Primeiro, prática de leitura. Você que está nesse período de quarentena, esse período de ficar em casa, procure ler bastante, leia as atividades que os professores passam para vocês, leiam os livros, procurem ler bastante. Grifar pontos importantes, não essa grifada que eu dei aqui, que
ficou meio feia aqui, mas grifar no texto as partes importantes deste texto. Identificar a teoria por trás de cada questão. Todo o texto tem uma teoria. Qual é essa teoria? Qual é a intencionalidade do autor? Identificar as alternativas que representam a mesma resposta e eliminá-las, né? Porque tem algumas respostas que não tem nada a ver com as questões. E nas questões com textos não verbais, procure relacionar a resposta a cada detalhe da imagem. Isso a gente vai ver bastante numa próxima aula. E vá diretamente ao enunciado. E aqui eu trouxe uma para vocês, exercitando, tá? Essa questão foi do Enem ano passado, do Enem PPL, que é aquele Enem para as pessoas que estão buscando a formação do ensino médio. E aqui eu posso ir logo direto no enunciado. Exploração da variação linguística, um elemento que pode provocar situações cômicas nesse texto. O tom de humor decorre da incompatibilidade entre... Eu preciso ler o texto para saber do que ele quer dizer. Prezada senhorita, tenho a honra de comunicar a Vossa Senhoria que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos armazéns Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará em face dos novos e pesados encargos tempo útil para os deveres conjugais. Outro sim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como vinha fazendo desde que me formei em contabilidade, em 17 de maio de 1932, em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor presidente do Estado e outras autoridades civis e militares. Bem assim como representante da Associação dos Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa José de Alencar. Sem mais, creia-me de Vossa Senhoria Patrício e admirador Sabugosa de Castro. E aqui ele quer saber da variação linguística. Quando ele fala de variação linguística, eu posso dizer, interpretar que ele quer falar da variação diacrônica. Porque uma variação temporal, 1932, por exemplo. Mas reparem muito bem. Quando ele fala situações cômicas, o que há de cômico nisso? Primeiro que através de uma carta, Sabugosa de Castro está despachando a senhorita, que seria o que? A sua noiva, né? E aí ele pergunta, nesse texto, o tom de humor decorre da incompatibilidade entre... Primeiro, a maioria das pessoas vão pensar assim, como muitos alunos falam, mas eu não achei graça nisso. Qual é a intencionalidade do autor nesse sentido? Qual é o tom de humor que ele quer passar com isso? Reparem, tenho a honra de comunicar, né, que quando ele fala que ele virou o contabilista-chefe dos armazéns, ou seja, ele mudou um pouco de patamar, né? Então ele não quer mais saber de buscar alguém que tenha uma condição maior, porque essa condição já foi e já tem essa condição, né? Na letra A, o objetivo de informar e a escolha do gênero textual, informar o quê? Esse era o objetivo de informar e eu não vou fazer uma carta aqui porque eu quero informar ela, não tem nada a ver. B, a linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores. Reparem que quando ele fala, olha só a linguagem como ele muda. A linguagem dele é uma linguagem formal, outro sim, né? Vossa Senhoria, usando os termos dos pronomes de tratamento muito bem colocados, etc. E aqui nós podemos ver o que? A linguagem empregada dá esse papel de incompatibilidade que ele está tendo agora com a pessoa? Sim. E os papéis sociais mudaram? Mudaram. Agora ele tem o quê? Ele é uma pessoa de respeito, uma pessoa de prestígio e não precisa se casar para ter este prestígio. Então a alternativa correta seria a letra B. C, o emprego de expressões antigas e a temática desenvolvida no texto não tem. Tem algumas expressões antigas? Tem, mas a temática desenvolvida no texto dá essa ideia cômica? Não. As formas de tratamento utilizadas exigências estruturais da carta não tem forma de tratamento aqui, não dá esse tom cômico também. O rigor quanto aos aspectos formais do texto e a profissão do remetente. O rigor quanto aos aspectos formais
do texto dão essa ideia cômica, poderia até ser, mas a profissão do remetente muda também. Porém, ele quer saber o que? Com a incompatibilidade. Essa é a palavra-chave do texto. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Um abraço a todos, bons estudos. Não esqueça, faça a sua parte, não saia de casa. Todos na luta contra o Covid-19. Um grande abraço no coração de todos.